E o país todo volta os olhos mais uma vez para o norte do Brasil, para a fronteira com a Venezuela. No domingo, um juiz de primeira instância determinou o fechamento da fronteira, com o bloqueio da passagem dos venezuelanos para o Brasil. Ontem, a ministra Rosa Weber, que é relatora de um pedido feito pelo governo de Roraima, nesse sentido, negou o pedido para fechar a fronteira, pediu que esse juiz de primeira instância seja notificado da decisão dela, mas, por enquanto, essa ordem da ministra Rosa Weber não revoga a decisão anterior. Ainda continua valendo a determinação anterior, portanto, o bloqueio. A fronteira continua fechada e amanheceu hoje fechada, bloqueada pelos policiais federais mais uma vez. Com isso, a gente volta a discutir esse problema. Trouxemos hoje aqui no Jornal da Manhã o depoimento da prefeita de Boa Vista, que é a capital do estado, a Tereza Surita. Ela fez um relato sobre as condições em que esses venezuelanos chegam ao Brasil. Eles fogem, é claro, da recessão e até da repressão do regime de Nicolás Maduro na Venezuela, e é um problema que parece não ter fim, né? Fechar a fronteira não vai diminuir o drama que os moradores da Venezuela vivem, que essas pessoas que buscam asilo aqui no Brasil estão passando por lá. Eles são vítimas desse regime e não são os responsáveis pelo problema. É um problema que chega às mãos do governo brasileiro, mas que não é criado por esses venezuelanos. É um problema justamente criado pelo regime chavista. E é ele que tem que ser combatido, e não os venezuelanos. Repito, os imigrantes que entram aqui são vítimas desse regime que levou a Venezuela a um estado de completa miséria. São vítimas desse regime chavista que vem perseguindo, que vem destruindo opositores, que vem fraudando a justiça. Conseguiu a reeleição há poucos meses. Nicolás Maduro vai continuar no cargo por mais 6 anos, depois de conseguir uma vitória numa eleição que é muito contestada dentro da Venezuela e fora de lá também. Os dados eleitorais não são claros, a prestação de contas é muito difícil de ser feita, os organismos internacionais, as entidades de direitos humanos não conseguem verificar de fato qual foi a situação eleitoral na Venezuela, não conseguem fazer a conferência dos resultados, há denúncias muito graves de fraudes, e com isso o drama desses venezuelanos continua. Eles são vítimas da miséria que atinge o país e buscam o governo brasileiro, buscam o Brasil como um porto seguro. Roraima concentra esse problema, o governo tem tentado de alguma forma aliviar a situação do estado, promove um trabalho aí de descentralização, trazendo esses refugiados para outros lugares do país. Alguns foram para Brasília, alguns vieram aqui para São Paulo, mas isso não alivia tanto a situação. A gente também trouxe aqui no Jornal da Manhã ontem uma reportagem muito interessante mostrando a situação desses venezuelanos em um abrigo aqui de São Paulo. E um dos problemas que eles enfrentam é a dificuldade na hora de encontrar emprego. Eles sofrem com a discriminação aqui em São Paulo, não conseguem trabalho e com isso vivem numa situação muito parecida àquela de miséria que havia lá na Venezuela. É um problema que o governo brasileiro tem que lidar agora, mas a raiz, a origem do problema não está nesses imigrantes, não está nesses refugiados, e sim lá atrás no governo de Nicolás Maduro. É preciso que a diplomacia, que o Itamaraty reforcem as pressões até que isso seja estancado, que esse movimento migratório seja estancado, e isso só vai acontecer depois que Nicolás Maduro deixar o poder lá na Venezuela.